O tema da palavra: não negue a Deus, aquele que te chamou diante ao Senhor. E ali vai falar sobre Pedro. Pedro negou Jesus. Então não negue aquele que te chamou, igreja. Porque, irmão, não negue aquele que te chamou, irmãos. Porque, irmãs, mais do que a gente nega Jesus, tem pessoas que não conseguem entender isso diante do Senhor. E o que quero falar através dessa palavra de Deus? Que traz a reflexão para você sobre nós tomamos cuidado, para que não venhamos negar Jesus naquele que nos chamou, as nossas atitudes, ou seja, como nós vamos agir diante do Senhor. Porque, irmão, o comportamento de nossas vidas, pois o Senhor espera de nós realmente, dependendo das nossos comportamentos. Porque o Senhor espera de nós realmente que sejamos vistos como filho de Deus, como aqueles que realmente crêem na sua palavra, que faz a tua vontade. O texto está em Mateus, que nós lemos agora, no capítulo 26, que nós vamos ler por partes, que meditar e compreender a palavra, que o Senhor diz ali assim: Pedro estava sentado no pátio, e uma criada aproximadamente dele disse: você estava com Jesus da Galileia. Mas só que ali Pedro, irmão, vai dizer que quando aquela mulher conheceu ele ali, ela também o homem conheceu. Diante da vida de Pedro, e Pedro negou Jesus diante de todo, dizendo: não sei. O que você está falando ali depois que saiu diretamente à porta é que às vezes, irmão, a gente sai da obra do Senhor, da casa de Deus, e nós às vezes a atitude de que nós falamos lá fora, diante lá fora. E ali naquele momento, Pedro naquela direção da porta, onde outra criada ouviu e disse a eles: o que você estava ali? E este homem estava em Jesus, o Nazareno. E ele ali jurando negou outra vez: não conheço este homem. E ali continuando diante do Senhor. Tempo depois, o que estava ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. E seu modo de falar o denunciou. E ele começou ali a amaldiçoar. Pedro começou a falar ali de amaldiçoar ele. E ali ele começou a falar e jurar diante ali do que ele estava ali. Por que que Pedro ali diante do Senhor estava amaldiçoando ele mesmo? Porque ele renegou o Jesus de Nazaré ali na Galileia. E ali Pedro, chegando ali, certamente disseram: você é o dele. E quando o homem conheceu imediatamente, o galo cantou 3 vezes, como Jesus tinha falado com Pedro. Mas Jesus estava ali sabendo quem era Pedro, e ele sabia que Pedro ia negar. Ele sabia que Pedro ia chegar no ponto que ele já sabia, como a palavra fala em ali o Salmo 139, ele sonda e conhece quem somos nós, eu e você. Ele sabe o meu levantar, ele sabe o seu levantar, ele conhece o seu coração, e conhece o pensamento, irmãos, diante ali. E então Pedro lembrou da palavra que Jesus tinha dito antes que o galo cantasse. E ele falou assim: você negará 3 vezes, Pedro. E amargamente, irmão, vamos meditar aqui, entender esse texto que entra diante da palavra do Senhor. Que esse texto traz o quê? Que realmente Pedro negando Jesus, Pedro não reconheceu aquele que ele andou. Porque perto daquele
milagre. Pedro, ele andou com Jesus e ele sabia dos milagres que Deus fez diante de cada cidade, cada lugar que Jesus pisava no pé. Ele acompanhou Jesus. E ali ele viu e serem feitos, enfim. E por que Pedro, ele fez isso? Essa deve ser as nossas perguntas, que às vezes não explica a palavra. Por que que Pedro negou Jesus? Porque naquele momento Pedro negaste Jesus 3 vezes e o galo cantou. E ali, irmão, o texto vai dizer por que Pedro negou Jesus. Porque Pedro, como diz aqui no texto, disse: eu não sei do que você está falando. Foi o que Pedro respondeu para o homem e para aquela mulher. E que andou com Jesus, que provou da bondade do Senhor. E que aprendeu com o Senhor declarando: não conheço esse homem, como disse. Mas aqui o texto, ele jurou e negou outra vez. E não conheceu esse homem. E por que ele fez tudo isso, irmão? E a resposta, primeiro, porque ele teve medo. Quantos têm medo? Às vezes, ali, medo. Jesus, ele foi preso, ele poderia sobrar para ele. Mas Pedro, naquele momento, teve medo, porque ele sabia da centralização dali estava acontecendo. Porque Deus ia, que o soldado tinha pegado Jesus. E o medo que Pedro teve foi de que os guardas conseguissem pegar ele e ele passasse o mesmo que Jesus passou. E ali poderia sofrer às vezes retaliações. Ele ficou com medo, irmão, de às vezes pegar retaliações diante ali do que ia acontecer com Jesus. Quantos outros têm medo de botar a mão na arada, de fazer a obra do Senhor? Porque tem medo da prova, às vezes da luta, às vezes da dificuldade, de passar. E ali naquele momento, irmãos, preso, poderia sobrar, poderia também sofrer. E ele disse que conhecia Jesus e teve medo no seu coração. Quantos têm medo, às vezes, de fazer a obra? Quantos, às vezes, têm medo de ali obedecer a Deus? E ali, irmão, Pedro negaste. O medo fez ele negar Jesus. O medo fez ele declarar que conhecia o Senhor. E ele, tendo vivido aquele período do ministério de Jesus com o Senhor, amém, igreja? E aqui a terra, então, o medo causou isso. E não só medo, mas também a falta de fé. Quantos hoje na igreja estão dentro da igreja e estão por falta de fé? Por falta de confiança em Cristo. E por ele ser uma pessoa voltada para a carne e não espiritual. Porque naquele momento Pedro falava carne, só que Jesus já estava pelo espiritual. E ali a carne voltada diante de Pedro e não espiritual. Ainda porque esse Pedro que nós estamos falando era um Pedro que ainda tinha o Espírito Santo de Deus. Mesmo ele com medo, mas o coração dele era diferente diante do Senhor. E o Espírito Santo era Pedro, que ainda era uma pessoa carnal. E ele mesmo pegou uma espada e cortou a orelha daqueles soldados, irmãos. Ponta de Jesus tem que repreender Pedro. Ele era um homem carnal. Pedro era um homem carnal. Cheio às vezes de falhas, cheio às vezes de pecado. E ali, então Pedro era um homem carnal. E a
versículo 73. E logo depois, aproximando-se ali, estava, disseram Pedro, verdadeiramente também tu os deles, pois a tua palavra te denuncia